Pois é, você está vendo aí, viu que legal, né? Para melhorar a visibilidade do pastor aqui, puseram uma nova forma de luz, né? Para ficar melhor. É nada. Se você reparar, não tem mais luz nenhuma aqui, ó. Por que será, né? Nós estamos há mais 2 semanas aqui, e o outro final de semana, no sábado, nós já estaremos no novo espaço, na inauguração do nosso local. Glória a Deus! Olha, está sendo preparado e creio que vai ser um lugar muito especial, adequado para nós, com todas as condições que precisamos para estar ali. Por isso nós estamos já tirando tudo aqui. Se você for ver o Zoom, muita coisa já foi alterada. Aqui atrás não tem mais os pallets, não tem mais o espaço da conexão, não tem mais o espaço dos supervisores. Já estamos refazendo tudo para montar lá no espaço novo. No domingo que vem, até quero que você fique já prevenido quanto a isso, nós não teremos nem o palco, né? Nós estaremos no chão aqui, ou nesses palcos menores, alternativos, né? Para que a gente possa estar indo para lá. Nós pretendemos, no sábado, eu não lembro a data, anterior ao dia 14, dia 11. No dia 11, nós queremos fazer um grande mutirão para as limpezas mais pesadas lá no nosso espaço. E no dia 14, é uma terça-feira, nós já vamos estar fazendo o apronte para a inauguração. Claro que vai ter ainda muitas coisas que nós vamos estar fazendo enquanto lá, né? Nós vamos entrar, mas alguns detalhes ainda vão ficar, especialmente de acabamento, né? Até dar uma dica legal aí para os pais, especialmente pais de Tim e Adolas. Eu sei que até pela manhã o Robson ficou bravo, né? Mas não tem conversa, né? Nós queremos fazer uma pista de skate para a moçada lá no estacionamento, né? O primeiro skatista que quer pular lá. O pior que é verdade, Niedja. Ele vai ensinar a Niedja a andar de skate lá. Né? Você sabe, a comunidade trabalha mesmo no nível de atender mesmo das crianças até os adultos. E nós não queremos perder de forma alguma esse pique que nós temos. A ideia é que lá nós tenhamos o espaço ainda mais utilizável, né? Nós estamos firmando, se Deus quiser, amanhã nós fechamos a questão da cafeteria, que é um espaço mesmo para que você fique lá. Eu quero prender você lá, né? Para você poder ficar no hall com tantas coisas que vai ter, acessibilidades e tudo mais, para que a gente ame o nosso lugar, o lugar onde nós estamos, e possamos atrair pessoas para estarem conosco também, para poderem celebrar o Senhor. Então, dia 18, 20 horas, nós inauguramos. Depois, no domingo, também vai ser inauguração às 10, às 17 e às 19h30, com o Bispo Mano, que vai estar nos ministrando nesse tempo. Amém, gente? Glória a Deus. Bem, no meio e na mesma pegada de tudo isso, nós vamos entrar nessa semana que se inicia, numa nova série, a série sobre o favor de Deus. E por isso nós queremos entrar já com gratidão e manifestação mesmo de louvor ao Senhor. Então amanhã, como a pastora Esther falou no vídeo, nós começamos o jejum de Daniel. Vamos iniciar ministrando o coração do nosso Pai, trazendo mesmo o nosso melhor para Deus. Eu quero convocar você a estar conosco nesse tempo e vivendo esse tempo de jejum, diferente de Daniel. É o jejum de Daniel, mas diferente de Daniel. Daniel fez e chorou. Nós vamos fazer e nos alegrar no que Deus tem feito, no favor de Deus que Ele já tem derramado sobre nós. Eu queria só esclarecer isso lá em Daniel 10, 2 e 3. Então Daniel coloca os motivos e o que ele faz no jejum. Então ele diz: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Nós não vamos chorar, nós vamos nos alegrar, porque Deus tem provido para nós. 3 semanas, né? Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Às vezes a gente quer complicar esse jejum de Daniel, mas ele é muito simples. Aqui quando fala de não comi nada saboroso, tem a ver com refeições que são muito elaboradas.
né? Coisas que você vai gastar tempo em elaborar. É coisa simples. Se você quer uma sugestão, eu e a Nana, nós sempre resolvemos nesse tempo viver de legumes e verduras. E coisas mais simples. Não ficamos inventando muita história, né? Nada elaborado. E se você conhece a Nana, você sabe do que eu estou falando. Quando fala de elaboração, é o que ela gosta de fazer. Mas nesses dias nós passamos bem assim, bem simples, de uma forma bem frugal, né? bem light, né? Já está ela fazendo os comentários laterais, né? Né? Tá bom. Nada saboroso, carne. Eu me lembro de outro jejum, que o irmãozinho passou o jejum, ele veio falar, pastor, fiquei no jejum. Até acho que a questão não foi da pergunta, mas foi da afirmação mesmo, que veio para nós e falou, olha, pastor, eu fiz o jejum e não comi nada assim que o jejum impedia, né? Só comi frango e peixe, né? A pergunta dele era se isso era carne, né? É óbvio que é carne, gente. Então você não vai comer carne de frango nem de peixe, né? Não se come carne nenhuma e nada elaborado. E vinho, né? Aqui fala do álcool, nada que seja proveniente do álcool. Você conhece o seu pastor. A minha recomendação é até que você possa evitar isso mesmo. Não há nenhuma vantagem nisso, nenhum benefício nisso. E eu não estou colocando isso como um mandamento, nem como uma regra. Se você tomar isso, você vai ser lançado no inferno. Nada disso. Mas para a sua saúde, para o melhor do seu bem-estar, talvez você possa estender isso, né? Como eu tenho feito também. Não usei nenhuma essência aromática. E aqui é o que pega para muitas pessoas. Por exemplo, os refrigerantes todos têm essência aromática. Você pode tomar café, por exemplo, mas existem cafés aromáticos, aromatizados. Você não vai tomar, então, o café aromatizado. Mas a coisa é simples, né? Sem essência aromática. E tem muitas outras coisas que têm essência aromática. Eu estava lembrando, por exemplo, de gelatina. Tem gelatina sem essência aromática e tem gelatina simples. Aí você pode colocar uma fruta ali para você melhorar a gelatina. Enfim, eu estou lembrando só você para dar essa ideia. Então, é uma alimentação bem frugal, uma alimentação bem light, bem simples e que faz bem para a saúde. Eu não queria falar sobre isso para você, mas com certeza é muito saudável. Esse período é até uma desintoxicação alimentar, que vai te trazer muito mais vigor para o final de tudo isso, né? Tem os irmãos que têm luta com isso, mas de verdade é muito saudável, é muito bom. Então, queria deixar esse desafio para você, de estar conosco nesse tempo de jejum de Daniel. Nós vamos estar quebrando o jejum de Daniel no domingo, dia 19, não no dia 18, que é a inauguração, mas no domingo, dia 19. Nas 3 celebrações, nós teremos um momento onde as pessoas vão poder estar entregando a Deus esse jejum. Eu quero lembrá-lo, como nós temos falado, nós não queremos seguir uma religião, nós queremos seguir uma pessoa. E quando nós fazemos isso, nós não fazemos para o pastor, nós não fazemos para Siloé, nem porque a Siloé faz, nem porque o pastor faz. Mas nós fazemos isso para o nosso Deus, para alegrar o coração dEle, para manifestar a Ele como nós o amamos, como nós prezamos a vida dEle em nós. Né? Essa que é a ideia. Bem, nós vamos estar num intervalo entre uma série e outra. Né? Nós estamos terminando no ringue e iniciando nessa semana o favor de Deus. Então, eu quero tenho conversado já hoje sobre o segredo da vinha, na primeira mensagem de manhã. Agora eu quero continuar o segredo da vinha 2, e à noite eu vou estar falando sobre o fruto que permanece. Por isso eu quero dar uma dica para você de um livro que pode nos ajudar nessa direção. Quando nós entendemos que somos sacerdotes, quando nós falamos de frutificar, nós entendemos que somos sacerdotes de Deus. Então, recebemos da parte de Deus e Ele nos capacita a manifestarmos a vida de Deus por onde nós passamos, frutificando para Deus, frutificando para o Senhor. E um livro que pode nos ajudar nisto é esse livro de Sam Sasser e Judson Cornwell,
somos todos sacerdotes. E eu sei que muitas pessoas não têm noção disto. Até entre nós, às vezes, há o costume ou a prática de dizer, esse é o nosso pastor, o nosso sacerdote. Não, eu sou seu pastor. Sacerdote de você é Jesus, sumo sacerdote, e você é um sacerdote, porque você nasceu de novo e foi constituído da parte de Deus como um reino de sacerdotes. Então, cada um de nós é sacerdote para Deus e Pai. Né? Jesus nos constituiu assim e devemos viver para a sua glória. Bem, eu quero continuar aquilo que falei pela manhã, falei do segredo da vinha, João 15, de 1 a 5, então eu quero ler com você esse texto, fazer algumas menções e entrar no assunto que nós vamos concluir agora do segredo da vinha, sobre frutificando. Veja o que diz o texto em João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Primeira coisa que eu quero lembrar, e é a continuidade daquilo que eu falei pela manhã, é que a videira então é Jesus. Jesus é a videira. Eu estava falando pela manhã da referência do Antigo Testamento que dizia que Israel era a videira. Hoje nós, a igreja, somos ramos da videira. Fomos enxertados na videira, que é Jesus. Jesus é a videira. E o Pai é o dono da vinha. Deus Pai é o dono da vinha, aonde a videira está. E nesta videira, então, há ramos. Os ramos somos nós. Né? Nós somos os ramos que Deus enxertou na videira para que dessemos frutos. É interessante que o texto vai falar aqui sobre ramos que são cortados porque não dão frutos. E ramos que são podados porque dão frutos. Eu estava falando pela manhã, numa videira, você vai encontrar sempre de forma natural o ramo que dá fruto e o ramo que simplesmente não dá fruto. E como ele não dá fruto, o dono da videira corta aquele ramo, porque se ele ficar ali, ele vai roubar a energia do ramo que dá fruto. O ramo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Uma das coisas que eu e você precisamos estar compreendendo é que nós não somos chamados, como cristãos, como convertidos, para simplesmente assistir à igreja. Nós somos chamados para viver a igreja. Nós somos chamados a frutificar. Nós não somos pessoas que simplesmente vão consumir as bênçãos dos céus, mas nós vamos nos tornar pessoas, através da operação do Espírito Santo em nós, que vão ser bênção para as outras pessoas, que vão estender aquilo que recebem de Deus para a vida das outras pessoas. Então, a presença de Deus, a bênção de Deus na minha vida e na sua vida não estanca em nós, mas ela sai de nós para a vida das outras pessoas. Eu sei que uma das coisas que acontecem é pessoas dizerem: eu não sou capaz, pastor, eu não tenho nenhum dom. A Bíblia diz que sim, você tem um dom. A Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a partir então da presença do Espírito Santo você frutifica para a glória de Deus. Isso não tem a ver com conhecimento teológico ou com conhecimento bíblico ou doutrinário. Não tem a ver com tempo de igreja. Tem a ver com relacionamento com Jesus. Tem a ver com ter nascido de novo e então poder expressar a vida de Jesus sobre a vida das outras pessoas. É interessante, Paulo falando a Tito, ele vai falar, fiel, Tito 3,8, fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas.
Eu quero que você não se concentre na ideia de que boas obras são tão somente aquilo que eu presto a uma pessoa necessitada. Eu atendo uma pessoa necessitada, ou uma pessoa na rua dou uma esmola, isso é boa obra. Isso também é boa obra. Mas quando nós pensamos em frutificação, nós pensamos na expressão do que é Jesus. Frutificar é gerar fruto que vem do próprio Senhor Jesus para a vida das outras pessoas. Quando o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra vai completar, a boa obra é que ele vai nos fazer semelhantes a Jesus. E então, quando eu estou obedecendo a Deus, quando eu estou buscando a Deus, e quando eu começo a expressar isso que eu tenho recebido dele, na minha busca, na minha intensidade de relacionamento com Jesus, eu vou estar expressando, eu vou estar frutificando na vida das outras pessoas. Quando eu testemunho, quando eu glorifico a Deus, quando eu falo a respeito de Jesus, quando eu vivo uma vida reta, quando eu vivo uma vida de justiça, quando eu manifesto amor, quando eu manifesto longanimidade, quando eu manifesto mansidão em relação às pessoas, quando eu tenho paciência com as pessoas, eu estou expressando aquilo que habita em mim, expressando a própria vida de Jesus em mim. Então, frutificar é o grande desafio de Deus para mim e para você. E é interessante, quando o Senhor Jesus falava com seus discípulos, ele diz que as pessoas nos conheceriam pelo amor que nós temos uns pelos outros. E amor é fruto do Espírito. Quando eu amo meu irmão, quando eu amo minha irmã, eu manifesto a presença de Jesus, eu frutifico da parte do Senhor na vida das outras pessoas. Isso precisa ser considerado, lembrado e vivenciado. Isso exige então esforço, dedicação intencional e voluntária. Ou seja, eu preciso estar consciente de que isso não é uma sugestão do pastor. Isso não é uma boa ideia de bons escritores. Isto é o que Deus espera encontrar em mim e em você. Senão voltemos então para o que o próprio Jesus diz. Se ele não encontrar em um ramo fruto, o que é que ele faz? Ele corta. Uau, pastor. Não há relacionamentos com ele. Ele corta da videira. Então, o que eu posso entender aqui, e aí vai me fazer lembrar a carta aos Hebreus, no capítulo 6, que é bastante conflituoso para muitas pessoas, e eu entendo aquela palavra dessa forma. Algumas pessoas podem conviver conosco, experimentar da luz, como diz o texto, experimentar das coisas de Deus, mas não entregar sua vida a Deus. E de repente você não vê mais essa pessoa entre nós. Esse ramo está cortado da videira. Esse ramo não vivenciou a experiência com Deus. Foi uma pessoa que passou por uma experiência meramente religiosa. Ela não tem vida em Deus. Portanto, ela não se conectou à videira. Por isso ela está cortada da videira, está separada da videira. Assim, nós precisamos necessariamente frutificar. E eu diria que o frutificar acontece em pelo menos 3 dimensões. Com isso, eu quero apenas falar de forma didática para você entender em que áreas da nossa vida nós precisamos frutificar como cristãos. Então, a primeira área delas é frutificar através de boas obras ou de obras devocionais. Isso tem a ver com o nosso íntimo, frutificando então através de atos de misericórdia. Olha o que diz o texto aqui de Marcos 6, de 1 a 4, Jesus está conversando com seus discípulos e explicando isso para eles. Mateus 6, de 1 a 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus.
Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então, aqui fala de nós estarmos frutificando através de obras ou de atos de misericórdia. Mas esses atos de misericórdia não são atos para que nós sejamos notados, percebidos ou honrados. Esses atos são atos para glorificar a Deus, para manifestar aquilo que Ele derramou sobre nós. Quando você é reconhecido, como diz o texto aqui, e era a intenção dos fariseus, eles faziam, o que o texto fala aqui, eu não sei se você tem noção disso, mas era realmente isso. Eles entregavam uma esmola para uma pessoa necessitada e alguém tocava a trombeta para perceberem, olha como ele é misericordioso, olha como ele é bom. O que Jesus está falando aqui, tudo que ele deveria receber, já recebeu. Não há mais o que receber. Então, quando eu e você fazemos, nós não fazemos para as pessoas saberem, nós fazemos para honrar o Senhor e para abençoar as pessoas a quem nós nos dirigimos. Essa é a primeira coisa que ele fala. A outra forma de frutificar é através das nossas orações. Veja que isso é bem íntimo, não é? É algo bem pessoal. Veja o que diz agora o versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Quando você ora, e essa é uma questão muito séria, as pessoas não veem você orando no seu quarto secreto, não veem você na intimidade, e ali não é lugar para as pessoas verem você, é lugar para Deus ver você. E muitos de nós têm perdido de vista isto porque julgamos que precisamos orar diante das pessoas, elas precisam saber que nós somos pessoas fiéis a Deus. Não, você ora e conversa com o Pai. Ele sabe o que você está fazendo, Ele conhece seu coração, Ele sabe a sua intenção, e é isso que precisa ser feito. Você frutifica também no secreto, você não frutifica só naquilo que é perceptível às pessoas. Nunca me esqueço de uma história de uma senhora, de uma igreja, na verdade. As pessoas diziam, como a nossa igreja cresce, mudaram o pastor, vem um novo pastor e a igreja continuou crescendo. Como nós trabalhamos, como nós servimos a Deus. Ali havia uma senhora, os anos foram passando e ela servia ao Senhor, buscando a Deus, orando por aquela igreja, mas as pessoas não a percebiam na comunidade. Ela era uma ilustre desconhecida. Os anos foram passando, a igreja crescia, as coisas aconteciam, os ministérios se dimensionavam, as pessoas eram abençoadas. Até que um dia aconteceu uma coisa interessante. Aquela mulher faleceu. E todo o serviço daquela igreja começou a perder o seu ímpeto e a sua força. Até que puderam descobrir que a força motriz daquela igreja estava oculta. Ela não era percebida, não era sentida, nem honrada como tal. Mas no recôndito, no lugar secreto, aquela mulher sustentava as forças daquela igreja. Recôndito. A oração não é para ser percebida pelos homens, é para ser ouvida pelo Senhor. A oração é um diálogo com Deus, não é um diálogo com os meus irmãos e irmãs. É um diálogo com o Senhor. Mesmo quando nós oramos em público, a nossa conversa não é para que as pessoas entendam o que eu estou falando, mas para que o Senhor ouça e responda às nossas orações. Então, a oração é um meio de frutificação também. E por fim, o jejum. O jejum também é um meio de frutificação. Mateus 6, 17 e 18 diz: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então nós frutificamos quando nós fazemos isso para a glória de Deus. E aí eu faço me lembrar de situações passadas, de irmãozinhos que em dias de jejum vinham com aquela aparência, né,
de detonados. Meu Deus, como eu tenho me esforçado para jejuar. Olha só como eu estou sofrendo. O que Jesus está falando aqui é unge, ele está falando de passar óleo no cabelo, lavar o rosto e dar a aparência de que, e é isto. Eu e você precisamos entender, quando nós entramos de fato num jejum de relacionamento com Deus, eu desconheço uma pessoa que sai entristecido, abatido de um relacionamento íntimo com Deus. Os tempos de jejum na minha vida são os tempos de maior proximidade de Deus. E se você for ler um livro como Celebração da Disciplina, de Richard Foster, ele vai falar sobre isso. Os dias de jejum, quanto mais vai aumentando os dias, vai aumentando o tempo de jejum, mais você vai sentindo e sendo sensível à presença do Senhor. Eu estava falando para vocês aqui sobre o jejum desintoxicar. Uma das coisas que acontecem é que as toxinas, elas afetam a nossa concentração. Não sabia disto? Isto é químico, é biológico, é médico. As toxinas impedem a nossa total concentração. E quando você entra num período de jejum, você está mortificando algumas dessas toxinas, eliminando algumas dessas toxinas. Isso faz com que a sua atenção e a sua concentração esteja maior. Então você vai ser muito mais sensível a ouvir o que Deus tem para você. Então frutifique, frutificando através de boas obras devocionais. Segunda dimensão, frutificando através de boas obras públicas. Também, o bom testemunho evidenciado diante das pessoas. Eu e você somos chamados a manifestar Jesus por onde nós formos. Veja o que diz o texto agora de Mateus, voltando um pouco, capítulo 5, versículos de 14 a 16, um texto que é muito conhecido nosso. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, quando você tem uma vida de santidade, de retidão, quando você vive e expressa Jesus, as pessoas vão perceber isto, elas vão notar isto e vão glorificar a Deus por sua vida, pelo que você é, pelo que você tem expressado do Senhor. É interessante, lá em João 10, 32, o Senhor Jesus mesmo diz: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. E isso levava os discípulos a glorificarem a Deus pela pessoa de Jesus. E quando eu e você vivemos Jesus, não somos os agentes secretos de Jesus na empresa, ou na família, ou entre os vizinhos, porque tem muitos cristãos que são agentes secretos. Aqui é uma espiritualidade, o sujeito junta as mãos, adora Deus, ergue as mãos, sai lá fora, as pessoas dizem: meu Deus, eu não sabia que um cara desse era cristão, pelo seu comportamento lá. Então, aqui você deve extravasar e celebrar aquilo que Deus tem derramado sobre você durante a semana, aquilo que Ele tem realizado através da sua vida. E lá fora, você deve extravasar aquilo que você tem recebido dele aqui, e no recôndito, no lugar secreto, na intimidade. Ele derrama sobre você e você derrama sobre a vida das outras pessoas. Esta é uma coisa que nós, como cristãos, precisamos definitivamente aprendermos. Nós passamos por lutas ou dificuldades, mas a minha vida e a sua vida não é absolutamente comparável à vida de um incrédulo, de alguém que não tenha Jesus, porque nós temos esperança, nós temos segurança, nós temos confiança, nós sabemos o nosso destino, nós sabemos o que Deus tem reservado para nós. As suas promessas inundam a nossa vida. Por isso nós podemos ser confiantes, como nenhuma pessoa que não conhece a Jesus pode ser. Então precisamos estar expressando isso. Então, bom testemunho evidenciado, boas obras devem levar os não crentes, então, a glorificar a Deus. 1 Pedro 2, 11 a 12 diz: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são,
que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós temos ouvido falar de testemunho de tantas pessoas, eu não posso me esquecer nunca do testemunho do pastor Billy Graham nos Estados Unidos, de forma especial, no mundo, mas nos Estados Unidos. Eu me lembro de uma situação na história da vida dele, em que ele foi orar com o presidente e ele fez algumas considerações que não deveria ter feito. Quando ele sai de lá, você vai ver, tem uma foto histórica dele com alguns dos seus amigos e auxiliares. A gente vê eles ajoelhados, pedindo misericórdia a Deus para que Deus o perdoasse da forma como ele se comportou. Ele não fez nada de errado, assim que a gente diga, escandaloso. E é interessante que daquele dia em diante ele tomou uma resolução na vida dele, que aconteceu até a morte dele, e tem acontecido na continuidade da organização Billy Graham. Todos os meses, se você for um americano, e você pode acessar isso pela internet, há os relatórios de todas as obras e todos os orçamentos, todas as entradas da organização Billy Graham. E se você ouvir de algum jornalista americano, você vai ouvir isso. Não há um tio que se possa colocar contra a vida daquele homem. Ele viveu até a sua morte com um testemunho intocável, moral, financeiro, em todas as áreas, na sua família, um ministério ímpar em relação a muitas pessoas que nós já ouvimos falar. É sobre isso que está falando aqui. Isto leva as pessoas a glorificarem a Deus, a reconhecerem o Senhor. Eu me lembro que quando da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, toda aquela convulsão, não sei se algum daqueles que são contemporâneos disso se lembram, houve um culto que foi solicitado pelo presidente, então, e pediram para que Billy Graham falasse. Eu me lembro da autoridade dele falando diante da nação. Nós entramos nesta situação porque o nosso país se afastou de Deus. E não havia quem lacrasse, quem viesse e dissesse, esse homem está falando bobagem. Pelo contrário, todos se curvaram e aceitaram a palavra de um homem de Deus. Mas sabe, Deus não levanta só Billy Graham. E esse é um erro crasso que muitas vezes temos pensado e cometido. Deus levanta a sua igreja, um exército de homens e mulheres poderosos em Deus, tomados da presença do Senhor, e que são chamados a frutificar na sociedade e a manifestar a glória de Deus em meio a uma sociedade. Quando nós falamos de invadir uma cidade, nós estamos falando disto. Não é o pastor Evaldo, ou mesmo a marca, a logo da comunidade Siloé que vai fazer alguma diferença na história. Mas se todos nós vivenciarmos Jesus na nossa cidade, não vai ser possível a cidade não perceber Jesus, não receber Jesus. Quando eu e você manifestarmos, frutificarmos Jesus por onde nós formos. Então, boas obras devem levar os não crentes a glorificar a Deus. Boas obras pedem envolvimento pessoal e sacrifício. Quando eu falo sobre tudo isso, é óbvio que isso já sobe à sua mente em atitudes, comportamentos e preço que você tem que pagar. Para nós vivermos Jesus, nós vamos ter que pagar um preço. Há irmãos aqui na comunidade, empresários, por exemplo, que eu conheço, que têm uma vida tão bonita, né? Eu tenho ouvido dos seus funcionários isso. Eles são um testemunho incrível de Deus na vida das pessoas. Eles não fazem negociações, e fica muito claro, sem que haja direção de Deus para a vida deles. Isso é entender que Deus está em todas as esferas da nossa vida e da nossa existência. E eu e você podemos depender de Deus. E quando eu cito isso, eu não vou nomear, mas quero dizer para você, conhecendo esses empresários, que eles são verdadeiramente um sucesso financeiro. Mas quem é que dá sucesso para eles? Quem é que faz eles se evidenciarem? Quem é que ergue eles? Quem é que levanta eles?
Eu não preciso responder para você. Há um caminho fácil para uma vida abençoada: a dependência de Deus. A total dependência de Deus e o desejo de glorificá-lo. Assim que Tiago vai interpretar isso de uma forma muito interessante. Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ele fala da prática, quando nós falamos de visitar órfãos e viúvas, talvez você esteja querendo fazer agenda para isso. Não é isso só que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo falar é que eu tenho que ter um coração sensível àquele que é necessitado na minha frente. Qualquer pessoa. Você se lembra de Jesus falando aos fariseus quem são ou quem é o seu próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. E alguns de nós não atinam para a coisa. O homem que é roubado e assaltado na estrada de Jericó é um judeu. E passa ali um levita, passa ali um sacerdote, e é indiferente aquele judeu caído porque foi assaltado. Quem vai atender o judeu é um samaritano. Isso faz nos lembrar da pergunta que Jesus fez ao fariseu: quem é o próximo? Quem é o teu próximo? Se nós perguntássemos para um judeu, naquele contexto histórico, quem é o teu próximo, ele nunca diria um samaritano. Se nós perguntássemos para um samaritano quem é o teu próximo, ele nunca diria um judeu. Mas o samaritano, pela narrativa de Jesus, não tem a menor dúvida e titubeio. Ele simplesmente ajuda e restaura a vida daquele judeu assaltado. O que é que esse texto ensina para mim e para você? Que eu e você temos que ter um olhar de compaixão e de misericórdia, como Jesus, para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu e você somos salvos. Eu e você pertencemos a Jesus. Eu e você temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nossas vidas. Nós temos recursos para as pessoas. Não nos falta recursos. Pelo contrário, sobra recursos. É sobre isso que Tiago está falando. Quando ele fala de visitar as viúvas e os órfãos, ele fala de um olhar sensível. Quando ele fala de guardar-se incontaminado do mundo, ele fala sobre uma vida de santidade, uma vida de retidão, que eu e você temos que ter. Em Tito, Paulo ainda vai falar: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E isso tem a ver, por exemplo, você está no seu trabalho, você tem uma pessoa que está sofrendo lá no seu trabalho, e você é indiferente a isso, você não ora pela pessoa, você não intercede por ela, você não toma uma atitude de ajuda, você se torna totalmente indiferente. Ou então você vai lembrar na sua casa de orar. É tipo como nós, muitas vezes, deixa eu falar isso para você com toda sinceridade, fazemos em relação aos nossos irmãos. Você vê ele com problema, diz: eu vou orar por você. Se você vai orar mesmo, você vai pegar a pessoa naquela hora e dizer: eu vou orar por você aqui agora. Você precisa de bênção na sua vida, é agora que eu vou orar por você. Porque você me conhece, você conhece a você mesmo, e você sabe, se você diz eu vou orar, e você vai tomar outras atividades dentro da igreja, você nunca vai se lembrar de orar por essa pessoa. Então, se você quer fazer alguma coisa em favor do próximo, é agora, é já, não é depois. Você pode orar e interceder também, depois que você tomou uma atitude direta em relação à pessoa. Então, nós devemos frutificar em 3 dimensões: o frutificando através das boas obras devocionais, através das boas obras públicas e, por fim, através das obras pessoais, frutificando em sua vizinhança e área de influência. Às vezes eu fico pensando que muitos de nós não têm noção do porquê nós moramos onde moramos, ou porquê Deus permitiu que nós comprássemos tal casa, ou que nós alugássemos tal lugar onde nós estamos, ou porquê meu pai e minha mãe permitiu que eu morasse nessa casa, minha avó, por que eu estou aqui? Você já parou para pensar nisto? Por que você está onde você está? Ah não, pastor, sabe o que é? Que houve uma oportunidade. Ah é? Eu pensei que a sua vida dependia do Senhor. Se a sua vida depende do Senhor, tudo que você tem provém dEle. Tudo o que você tem provém dEle. Se você mora onde você mora porque Deus te colocou ali.
Ou você acha que a coisa só tem a ver com o seu trabalho? Não, você está no seu trabalho porque Deus te colocou ali, Ele tem propósito. Você é um missionário de Deus no teu trabalho. E você é um missionário de Deus na sua vizinhança. Não fique orando para que Deus mande outros cristãos para lá, porque, Senhor, faltam cristãos aqui para me ajudar. O cristão está lá, já é você. Então desperte, acorde e comece a testemunhar. Comece a falar da glória de Deus para as pessoas. Comece a manifestar a glória de Deus em meio à sua vizinhança. 1 Timóteo 6,18 diz o seguinte: que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, ter um coração generoso. E a generosidade aqui, às vezes nós achamos legal você levar uma cesta de alimento para o seu vizinho porque ele tem dificuldade. E você ora por ele. E você testemunha para ele. E você dá a ele a possibilidade de conhecer o Salvador. Alguns de nós são extremamente... É interessante, a Europa está entrando nisso, né? A gente ouve falar que lá as pessoas não podem testemunhar, é proibido, porque cada um deve ter a sua intimidade, deve resolver o que faz da vida. E como é que crerão se não há quem pregue? É só olhar para a palavra de Deus de novo. E aí eu e você precisamos cair em si. Nós reclamamos ou nós criticamos uma situação como essa que acontece na Europa. Agora eu quero perguntar para você: quantas vezes então você testemunhou aquele seu vizinho? Eu sei que há pessoas aqui que moram em lugares e residências que estão, quem sabe, há 10 anos naquele lugar. Quantas vezes você falou do amor de Deus para as pessoas? Eu não estou perguntando quantas vezes você convidou para vir na igreja, porque isso pode ser que ele nunca queira. Mas quantas vezes você falou: olha, Deus tem salvação para você. Deus ama a sua vida. Deus tem um propósito para você. Alguns de nós precisam aprender definitivamente que chaves que o Espírito Santo usa não são uma pregação elaborada ou uma situação de um ajuntamento solene como esse daqui. Eu já vi gente se converter simplesmente com a declaração: Jesus te ama. Ai, meu Deus! O que aconteceu? Você se lembra? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele usa pessoas para testemunharem, para darem a chave na vida da pessoa. Isso que eu estou falando para você, eu me lembro de uma criança que chegou para alguém e declarou: Jesus te ama. Acabou. Não preciso falar mais nada. É mesmo. Alguém teve que vir e explicar para aquela pessoa o que é que aquela criança estava querendo dizer com aquilo. E dizendo isso, a pessoa entregou a vida a Jesus. Sabe, alguns de nós são extremamente complexos e querem complexar a vida com Deus. Ela é simples, nós somos complexos. Jesus quer que você torne estas coisas bem simples na proclamação. Então, frutificando em sua vizinhança e área de influência, tendo área de influência. Você tem área de influência sobre a sua vida, testemunhe. Eu nunca me esqueço, eu trabalhava houve várias situações, mas eu me lembro dessa situação. Eu trabalhava numa empresa e eu era encarregado de contabilidade e eu não perdi a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu não atrapalhava o horário do trabalho de forma alguma, eu não queria roubar os meus patrões. Eu não deixava de fazer aquilo que eu deveria fazer, mas eu não perdia a oportunidade de dizer para as pessoas que Jesus as amava e tinha para elas uma vida incrível. Alguns deles olhavam para mim e se admiravam da vida que eu tinha, queriam ter a vida que eu tinha. Eu dizia para eles: é fácil? Entrega a tua vida a Jesus. Confia no Senhor. Então, nós precisamos quebrar essa religiosidade nossa e partirmos para o testemunho do Senhor. Frutificando em sua família e casamento. Olha o que diz Efésios 5:33 e 6:4. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Nós dizemos: eu quero frutificar para o Senhor, eu quero testemunhar de Jesus para as pessoas, eu vou frutificar abençoando as pessoas, sendo alguém que é generoso em abençoar os outros, e você não consegue nem amar a sua esposa, ou amar o seu esposo.
As coisas começam em casa, queridos. Se você é um cristão, você começa a frutificar na sua casa. A continuidade do texto, no versículo 4 do capítulo 6, diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem frutifica, olha para mim, presta atenção nisso agora, é tão homem e tão mulher para disciplinar o seu filho com amor, mas disciplinar e não fugir disto. Porque a ausência de disciplina é falta de amor. É muito cômodo para um pai, eu me lembro da minha situação, é muito cômodo para um pai não disciplinar os filhos. É melhor não fazer isso para mim, mas não seria para a vida dos meus filhos no futuro que eles vivem hoje. Era muito difícil, né? Aí nos nossos dias hoje, porque não pode pegar a vara, porque isso é um absurdo, espancar. Eu nunca espanquei meus filhos, nem fui espancado pelo meu pai. Mas eu fui disciplinado pelos meus pais. E disciplinei os meus filhos. Eu não queria que eles se perdessem. E se eu não colocasse limites na vida deles, alguém ia colocar o mundo aberto para eles. Um traficante de drogas, alguém imoral, poderia levar eles por caminhos totalmente tortuosos. Então, quem tinha que cuidar deles era eu. E eu precisava frutificar Jesus na vida dos meus filhos. Frutificar Jesus na vida da minha esposa. Isso é necessário. Então, frutifique em sua família e no seu casamento. E, por fim, frutifique usando os seus dons na igreja e a partir dela no mundo. Hebreus 10, 24 a 25 diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Ou seja, eu e você precisamos estar nos animando mutuamente. Meu irmão, não desanime, se levante. Nós não estamos brincando de igreja, a coisa aqui é séria. Nós não estamos seguindo o pastor, nós estamos seguindo a Jesus. A palavra de Deus é a verdade, nós cremos nela, cremos na salvação, cremos em Jesus, cremos que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, está sentado à destra de Deus. Ele vai voltar e vai nos levar para a sua presença. Ele foi preparar lugar para nós. A sua igreja vai ser tomada por Ele. Então eu e você precisamos estar vivenciando isso em todas as esferas da nossa vida. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ontem nós tivemos o Restart. O Restart é uma apresentação da comunidade para as pessoas que estão vindo de outras igrejas e não conhecem a nossa cultura, o nosso jeito de ser como comunidade. E eu estava dizendo para eles, né, eles são bem-vindos entre nós, mas como comunidade o nosso alvo é alcançar o perdido. Portanto, nós que estamos aqui dentro e que somos daqui, precisamos amar esse lugar. Não esse lugar, esse lugar. Amar a vida dos nossos irmãos, e amar, aí a gente entra numa coisa romântica e coisa do mundo que toma conta da nossa mente e nós desvirtuamos o que é que Jesus está falando. Amar não significa que eu tenho que ter identidade com o Gede. Eu tenho identidade com o Cezito, mas não tenho com o Gede, então não posso amar o Gede. Eu posso ter afinidade com o Cezito e amar o Gede, ao mesmo tempo. E, aliás, o amor vai para muito além da identidade. Eu não era identificado com Jesus, mas Ele me amou. Ele me amou profundamente. Eu nem o conhecia e Ele me amou. Você percebe o que eu estou querendo dizer para você? Nós precisamos realmente fortalecer-nos uns aos outros. Vai acontecer situações, provavelmente entre nós, em que nós vamos ter que nos unir para abençoar a vida de um irmão. Nós nem conhecemos eles, mas ele é nosso irmão. E nós vamos amar a vida dele. Eu vou me sacrificar, quem sabe vou sacrificar o meu bolso, a minha conta no banco, para abençoar a vida do meu irmão, porque é meu irmão. Mas pastor, o senhor não tem afinidade com ele, mas ele é meu irmão. Eu amo em Jesus. E eu quero abençoar a vida dele. Eu estou falando nesses termos, mas nos termos também de nos animarmos para uma vida de santidade, uma vida de retidão, de não nos lançarmos no pecado, de vivermos uma vida de santidade, de vivermos uma vida de proximidade com Deus, e instruirmos uns aos outros.
e nos animarmos mutuamente. Então, por fim, depois de olharmos essas três dimensões, frutificando através das boas obras devocionais, através das boas obras públicas, através das boas obras pessoais, eu quero conceituar e concluir isso então. Deus ordena todos os que creem em Jesus a preencher seus destinos, devotando suas vidas em dar muitos frutos. Lá pela manhã eu falei desses níveis de frutos do frutificando. No texto de João 15, de 1 a 5, fala, primeiro, que não dá fruto, depois que dá fruto, depois que dá mais frutos e depois que dá muitos frutos. E o desejo do coração do Pai, o desejo do coração de Deus, é que cada um de nós dê muitos frutos. Que nós frutifiquemos sobre a vida das outras pessoas, através de boas obras, para glorificarem ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E o grande desafio para mim e para você nesta tarde é você estar disposto a isto? Qual é a sua resposta diante do fato de que você precisa frutificar? Eu acho que se você olhou para isso, e eu lembro que conversei até com Deus sobre isso. Senhor, então frutificar é viver simplesmente. Tudo que o Senhor tem para mim é isso, Senhor? Frutificar é eu deixar o Espírito Santo usar a minha vida completamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano. É isso? Acordou? É isso, Evaldo. Você entendeu? Você precisa estar conectado a mim e derramar sobre a vida das outras pessoas aquilo que você tem recebido. Eu queria concluir lendo uma frase e depois concluir com um texto. A boa coisa neste mundo não é tanto onde estamos, mas a direção para a qual estamos indo. Oliver Holmes escreveu isso. Eu concluo então com Hebreus 13, de 20 a 21, na versão da mensagem. Que Deus que reúne todas as coisas e torna todas as coisas completas, que estabeleceu a marca permanente do sacrifício de Jesus, o sacrifício de sangue que selou a aliança eterna, que trouxe de volta Jesus, nosso grande pastor, levantado e vivo dentre os mortos, que agora reúna vocês e os presenteie com tudo de que precisam para agradá-lo. Que Deus faça de nós aquilo que dê mais prazer a Ele, por meio do sacrifício de Jesus o Messias. Toda a glória seja dada a Jesus, para sempre e eternamente. Amém, amém e amém. O Senhor quer glorificar o nome, o Espírito Santo veio para glorificar o nome do Pai, através da minha vida e da sua vida, naquilo que somos, aonde estivermos, quando estivermos. O seu destino deve ser preenchido com uma busca constante de glorificar a Jesus, com o que você faz, com o que você é. Eu quero orar com você nesta hora. O grande desejo de Deus é que você frutifique. Parece paradoxo o que eu vou dizer para você, mas nós gostamos muito de nos definirmos como cristãos. Então, o que Deus quer que você faça é que você seja um cristão. A palavra cristão, a pastora Nana estava lembrando de manhã, ela foi empregada, você lembra, lá em Antioquia pela primeira vez. Nós fomos chamados cristãos, os do caminho foram chamados cristãos. A tradução ficou assim, cristãos. Mas quando você pega esta palavra no grego, ela significa pequenos cristos. O grande desejo do coração de Deus é encontrar nessa congregação réplicas perfeitas do seu próprio Filho unigênito. Filhos semelhantes ao seu Filho eterno. Eu quero orar com você nesta hora em nome de Jesus. E se você, como eu, deseja ser esse pequeno Cristo, eu queria te convidar a ficar em pé comigo também. Pedimos ao Senhor que Ele faça isso em nós. Deus, nós estamos às vezes tão perdidos em conceitos e valores,
e até na gramática da vida nós queremos definir conceitos. Deus, nós queremos pedir uma coisa nesta tarde. A única coisa que precisamos, Senhor, queremos ser definidos mesmo como filhos do Senhor, filhos do Altíssimo. Pequenos cristos andando pela cidade de Joinville. Homens e mulheres, habitação, casa do Senhor, que vivem para a Tua glória e que manifestam o Teu nome, Senhor, por onde vão, em todo tempo, Senhor, na dependência do Senhor e no poder do Teu Espírito. Senhor, queremos manifestar a Tua glória às pessoas com quem nos encontrarmos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e pela Tua graça e pelo Teu favor, nos faz, Senhor, estes homens e mulheres que Tu desejas encontrar. Nós clamamos isso, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus possa abençoar você e que você possa ser esse pequeno Cristo por onde você for nessa semana. Você possa manifestá-lo entre os seus amigos, na sua família, entre os seus vizinhos. Deus te abençoe, que você frutifique para a glória do Senhor. Deus abençoe.